Bom dia, amados. Estamos no processo de cultuar nos domingos do Advento. Estamos nos preparando para a data em que nós comemoramos, não é? O nascimento de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Esse Cristo, o Filho do Deus vivo, esse que se despiu da sua glória, se humilhou como homem, nasceu numa manjedoura, ficou ali na mais humilde das situações, demonstrando a sua humildade, a sua encarnação de uma forma humilhante até, mas veio com o objetivo de resgatar os seus eleitos e implantar o seu reino. Muitos nós falamos disso nos evangelhos, vemos esses episódios descritos, não é? E esse é o Jesus que nasceu, o Jesus que é o Messias prometido pelos antigos profetas. Para tanto, nós queremos nesse dia mudar um pouco o contexto e falar da qualificação deste Messias, desse rei prometido que veio para resgatar o seu povo da escravidão do pecado e mostrar o reino de Cristo, o seu governo e o reinado sobre todas as coisas. No mundo de Deus não há coincidências. Qual foi o texto que nós lemos no tempo de adoração? Vocês lembram? Nós acabamos de ler Isaías capítulo 11, dos versos de 1 a 10. É esse texto que nós vamos pregar, não é? Eu queria ler com vocês o texto de 11, de 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Santo Deus e Pai eterno, tua palavra foi aberta, foi lida. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor mesmo nos oriente nessa interpretação, Senhor Deus, e que possamos todos nós ser edificados pela tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Cristo Salvador. Amém. As profecias de Isaías quando profetiza, elas se relacionam muito diretamente com as profecias de Oséias e de Amós, porque o contexto é o mesmo, que se opunham às corrupções existentes na sociedade israelense da época. Apesar de muita prosperidade que eles tiveram, mas era o momento de maior corrupção e de iniquidade do povo de Israel. Isaías e Miqueias tratam de problemas semelhantes e concentram, então, o seu ministério nos reinos do sul, em Judá e Jerusalém, enquanto que Oséias e Amós se dirigiam mais para o reino do norte, para o reino de Israel, e aqui mais para o reino do sul, Isaías mais para o sul, para o reino de Judá. Interessante que o profeta Isaías profetiza nos dias dos reis, dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele passou muito tempo como profeta, profetizando. Teve muito tempo. E é interessante também que a visão de Isaías começa quando ele tem aquela visão, aquele chamado, vendo justamente o trono de Deus reinando em todo o seu esplendor. Ele vê ali Deus sentado no seu sublime e precioso trono, não é? Onde as asas das suas vestes cobriam, as abas das suas vestes cobriam
todo o templo. Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Mas no momento dessa alegria em que Isaías está tendo chamado e vendo essa visão fantástica do trono de Deus, ele também já inicia com uma nota de tristeza no coração. Ele teve essa visão do Senhor no ano da morte do rei Uzias, assim diz o texto da palavra de Deus. E por que essa tristeza de Isaías? Porque o rei Uzias tinha sido um rei correto diante de Deus, e por isso a prosperidade de Judá nesse período. Nesse momento, então, para a chamada profética de Isaías, não é? A primeira reação de Isaías, nós todos conhecemos, qual foi? Ai de mim, Senhor Deus, ai de mim. Por quê? Porque eles antevia o juízo de Deus em cima do pecado que estava disseminado em Israel nesse momento de Judá. Então ele diz: eu disse, ai de mim, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É esse o comparativo nas profecias de Isaías. Vai se estabelecer agora, nesse contexto, esse contraste entre o governo dos homens, os reis de Judá, e o reino do Messias. E essas são as visões e as profecias que Isaías então, vai fazer. Na verdade, ele vai tratar da retidão do reino de Deus, do Messias, da iniquidade dos homens, e sempre é isso que ele vai tratar. Então, a mensagem de Isaías é destinada a uma nação pecadora, a um povo carregado de iniquidade. E essas iniquidades separavam o povo de Deus. E o Senhor então esclarece, o que Isaías devia esperar da sua pregação. O que Isaías diz? Que o povo verá, mas não perceberá. Ouvirá, mas não vai entender a sua mensagem. Lá no capítulo 6, versos 9 e 10 nos diz: então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e que se converta e seja salvo. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que o entendimento da sua palavra, da sua visão, da sua profecia é para poucos. A maioria do povo não vai entender. Como não continua entendendo? Amém? Diante dessa pecaminosidade, dessa falabilidade humana dos reis, existe aqui a tentativa, nesse momento, nesse contexto político, social e político, de eliminar a linhagem dos reis davídicos. Os inimigos queriam eliminar os reis que eram da descendência de Davi de Judá. O próprio rei Acás, que foi um mau rei, diante do cerco feito por Rezim, que era o rei da Síria, se submeteu então a esse rei, a Tiglat-Pileser, entregando todos os tesouros reais para o rei da Assíria, que se encontra lá no livro de 2 Crônicas 28, no livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 28, e nós podemos ler um pedacinho dos versos 22 a 25, apenas para ter noção de quem era Acás. Diz assim a palavra de Deus: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel.
Ajuntou à casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, o Deus de seus pais. Então esse era o contexto. Ele modificou o templo, construiu um altar semelhante ao altar dos deuses de Damasco, ordenou a Urias, o sacerdote, que fizesse sacrifícios e holocaustos ali. Acás chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício. E sabemos que futuramente os assírios foram derrotados pelo governo de Ezequias, que aí venceram um rei que andou novamente nos caminhos do Senhor. Mas Ezequias erra ao mostrar na sua vaidade todos os tesouros para os embaixadores da Babilônia, e que veio ocasionar a invasão da Babilônia em Jerusalém. Vaidade das vaidades. Síria e Efraim, que era um povo de Israel, que eram dois poderes mais fortes que o reino de Judá, se juntaram e formaram então uma aliança para remover toda a descendência de Davi dos tronos de Judá. No capítulo 7, 5 e 6 diz assim: porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistaremos para nós, e faremos reinar sobre eles o filho de Tabeal. Era para eliminar, e eles estavam ali eliminando nessas invasões todos os reis de Judá, que eram da descendência de Davi. Deus, na verdade, havia condenado Jerusalém e condenado Judá. Lá em 2 Reis também diz assim a palavra do Senhor: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborcou. Então vejam bem o que Deus condenou. A ira de Deus age sobre os reis e o povo sofre junto. Diante de tal situação, então, agora Isaías profetiza o quê? A vinda de um rei, de um futuro rei, da linhagem de Judá, que irá restaurar a pureza, e desafia então o rei Acás, aqui o incrédulo: peça um sinal miraculoso, e eu lhe darei um sinal. Mas o rei Acás, aí com uma falsa piedade que ele agiu ali, recusa a oferta de Isaías. O profeta então declara a toda a casa de Davi que o próprio Deus providenciaria um sinal miraculoso. O próprio Deus o faria. E diz o profeta: olhem, espantem-se, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ela o chamará de Emanuel. Isaías está profetizando o quê? Profetizando aqui a vinda de um rei com a finalidade primeira de assegurar a continuidade ininterrupta da perpétua linhagem dos reis davídicos. Outros nomes que caracterizaram essa criança concebida de forma sobrenatural têm a mesma qualidade surpreendente que o nome de Emanuel, Deus conosco. E ele será conhecido como o Deus forte e Pai da eternidade. Esse grande Rei Salvador do povo de Deus deve reinar para sempre. Ele iria reinar para sempre, essa era a profecia. E o Espírito do Senhor repousaria sobre ele eternamente, e ele governará com justiça todas as nações, povos, raças do mundo todo. A visão de Isaías, mostrada mesmo diante desse fracasso da descendência real da casa de Davi, haverá um novo rei. E é interessante que ele começa a profetizar aqui, que esse rei não nasceria da linha aqui dos outros reis, mas lá da linhagem de Jessé. Então ele volta antes de Davi ainda. Então ele evita aqui uma conexão com a linhagem real de Davi e liga diretamente à linhagem de Jessé, pré-real.
E o profeta enfatiza então a vida pobre e humilde deste Messias. Ou seja, mesmo com a total destruição dos reis, com o tronco cortado, eliminado, desse tronco lá de Jessé, que sobrou no meio disso, dessa devastação, surgiria um renovo. É isso que o texto está dizendo: surgirá um renovo, colocará um reino vindouro, que seria manifesto de forma redentora para o povo, na pessoa do Messias davídico, Jesus, o Cristo Salvador. A inevitabilidade desse exílio para os reis do norte de Judá, assim como os temas constantes todos de Isaías, surgem desde o chamado inicial do profeta. Mas ao mesmo tempo, a restauração e o retorno depois do exílio já está na sua mensagem também. Então, como a árvore que deixa um toco depois de cortada, foi cortado, foi queimado, fica só aquele toco fumegante, não é? E então ali nasceria um renovo. Então, em profundo contraste com essa quase destruição do povo de Deus, com a humilhação dos seus algozes, o profeta descreve então a elevação da casa de Davi na pessoa de um rei, em cuja grandeza ultrapassaria todos os limites ordinários, à semelhança daquele menino miraculoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é outro senão o nosso Messias. A imagem aqui do profeta é que depois de uma devastação, quando se olha num mal discernível, ali tinha um toco de árvore roubada, né, do seu tronco. E é a casa real de Judá. Como será no futuro? Depois de todos os juízos de Deus terem passado por cima dela. Essa é uma promessa para depois de todo o juízo de Deus. E essa raiz, como eu já falei, não é chamada como raiz de Davi, mas de Jessé. De Jessé. Por quê? Porque a casa de Davi já perderam o esplendor. Não tinha mais realeza. Tá certo? Agora, Jessé não. Jessé era anterior. Jessé não era da realeza. Jessé era um pobre, era humilde, era uma família pequena. Então, essa maneira especial, né, desse governante que vem dessa dinastia antiga, ela é de natureza espiritual e divina, não é humana. Então, a maneira especial pela qual esse rei Messias é dotado do Espírito, expressa aqui em primeiro lugar ao se dizer o quê? Que o Espírito repousará sobre ele. E isso é diferente do que acontecia com os demais servos de Deus e profetas do Antigo Testamento. Porque a palavra hebraica, sempre tem dito isso, quando o Espírito Santo estava sobre a pessoa, é sobre a pessoa. Sobre. O Espírito Santo vinha, abençoava, a pessoa podia profetizar, podia fazer milagres em nome de Deus, mas o Espírito saía, passava. Saul profetizou, mas o Espírito saiu. E assim, essa é a palavra, hal, sobre, é isso que o hebraico diz. Já no Novo Testamento, e quando fala então da nossa conversão, da ação do Espírito Santo, a palavra muda. A palavra grega é his, isso quer dizer o quê? Dentro de. Isto é, o Espírito Santo está dentro e agora não sai mais. É por isso que o salvo é salvo eternamente. Por isso a garantia da perseveração dos santos, da perseverança dos santos. Por isso a garantia da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. E aqui, essa palavra utilizada, de que repousará sobre ele, é isso que é uma palavra diferente no hebraico, dizendo que o Espírito de fato estaria com ele, porque ele era o próprio Deus. Então, isso era diferente. Esse Espírito não sairia do Messias, desse novo Messias. Então, ele é dotado por isso. Esse Messias é dotado aqui de dons espirituais muito importantes, que nós vemos nesse texto.
Primeiro, ele teria espírito de sabedoria, dom da sabedoria. Sabedoria o que é? É aquele dom que penetra a essência e discerne o propósito das coisas. E também descobre a maneira correta de alcançar esses propósitos. Isto é dom de sabedoria. No caso de Cristo, nós temos que pensar na concretização dessa sabedoria de Deus, porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria divina. Colossenses 2,23 nos explica isso. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Dom de sabedoria. Segundo dom que ele tem aqui, dado pelo Espírito, é dom de entendimento. O que é entendimento? Entendimento é capacidade de discernir circunstâncias e relacionamentos. É discernir isso. É a manipulação prática da sabedoria, para ajustar-se às ocasiões, aos problemas. E aqui, especialmente, esse entendimento está em vista a realização da missão messiânica que ele tinha. Entendimento é ter a alteridade, isto é, eu me colocar na posição do próximo e entender o próximo e o seu problema. Essa era a função do Messias. Terceiro dom, ele tinha o dom do aconselhamento, capacidade de tomar decisões corretas e orientar o próximo a tomar decisões de acordo com as orientações do próprio Deus. Isto é, capacidade de resolver problemas e dar conselhos. Por isso, nesse dom do entendimento, Cristo é conselheiro maravilhoso. Às vezes a gente vê as qualidades desse texto, ele é maravilhoso, é conselheiro. Não, ele é um conselheiro maravilhoso, é isso que a palavra está dizendo. Tá certo? Ou maravilhoso, ou conselheiro maravilhoso, ou maravilhoso conselheiro, não tem vírgula aí. É um dom só, é uma qualidade só. Teria também o dom da fortaleza, tá certo? Veja bem, dom de fortaleza, conselho e fortaleza. Fortalecimento é capacidade de executar as decisões tomadas. Não retroceder diante de problemas e dificuldades. Não esmorecer o caráter que Deus coloca no convertido. Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que não muda de caráter, que tem um caráter só, reto, justo, digno. Também o texto nos fala que ele teria dom de conhecimento, espírito de conhecimento. Conhecimento de Deus é o conhecimento experimental, meus amados, de quem é Deus, de como Ele age. Conhecer a sua palavra e a revelação de Deus, isso é conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer aquilo que Deus é e que Deus faz. Esse atributo é o atributo que se reveste de grande poder, porque promove meios para avaliar os estados das coisas, bom como também nos dá ferramentas que se requerem para a nossa ação na vida com Deus. Junto com o amor, o conhecimento de Deus e de sua revelação são as duas colunas da espiritualidade. Também diz aqui que esse rei, esse Messias, teria o dom ou o espírito de temor do Senhor. Temer a Deus é reconhecer a sua soberania absoluta e viver na dependência de Deus. Temer a Deus é respeitar o Senhor na sua soberania, é aceitar as suas decisões, é aceitar aquilo que Deus é e faz, e não relativizar o poder de Deus. Ou Ele é Deus ou não é, ou Ele faz ou não faz.
Não há como ser ajudado nisso, não há como ser contrariado na sua vontade, não, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso, conversão não depende de nós, depende de Deus. Nada que nós façamos pode ajudar o que Deus já tem proposto. Deus quer que nós o temamos, isso é, respeitamos a sua autoridade, a sua soberania absoluta de Deus. Deus é absoluto, Deus não relativiza as coisas. O poder de Deus não é relativo, Ele é absoluto, total, não há como. Então, esse temor de Yahvé é que inclina a pessoa a fazer a sua vontade. Esse temor é o alicerce e o princípio de toda a sabedoria. Não diz lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se eu não reconheço Deus da sua forma absoluta, esse Deus não me serve. Que é um Deus frágil, um Deus que tem falhas. E o nosso Deus não falha. Então o significado, agora, depois desses atributos, não é? Tem uma coisa importante aqui nesse versículo 3, quando ele fala do temor do Senhor. Porque a tradução literal desse texto seria o seguinte: o seu olfato estará no temor do Senhor. Que sugere o que nesse entendimento? Que esse temor tem um odor agradável a Deus. No momento em que eu reconheço a soberania e tenho esse respeito, esse temor a Deus, isso se torna um odor agradável a Deus. Não é? Então esses são os atributos do Messias, do prometido, do rei que ia ressurgir lá do tronco de Jessé, e que faz esse contraste então com o mundo corrompido da forma que era, que foi e que é e que será, cada vez pior. Então ele é apresentado aqui como possuidor de uma plenitude de dons espirituais, como nenhum humano poderia ser, porque ele era Deus. Então ele era o próprio Deus. Então não é um rei humano, mas um rei espiritual, é um rei divino. E a atividade desse Messias corresponde exatamente a esses atributos aqui colocados. E aqui no texto se faz uma referência muito especial aos seus julgamentos, porque julgar era uma atividade real por excelência. Então, aqui ele diz que ele não é limitado como os reis terrenos. Ele não faz, vejam bem lá, como diz aqui, no versículo 3, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Por quê? Porque ele tem o discernimento do Espírito de Deus, para conhecer profundamente o íntimo das pessoas. Então ele conhece tudo, ele sabe tudo que acontece na terra. Ele não precisa de testemunha nenhuma para julgamento. Ele já sabe de antemão, ele vê, ele sabe as coisas. Ele sabe o que está dentro da pessoa. Então, como resultado, nenhuma aparência vai enganar o Messias. Nenhum segredo vai ser escondido dele. Ele pesa a culpa e a inocência e aplica a justiça. Aplica a justiça com precisão. Então, mediante essa atividade, ele dá ao seu povo, que está esperando um rei para protegê-lo, tá certo? Dos fracos contra os poderosos. E ajuda os necessitados, então, aqui a ganharem os seus direitos. Resolve a causa dos mansos, não é isso? Isso nos remete lá para o Sermão do Monte. Quando Jesus, então, o Messias falando, tá certo? O Rei Jesus falando, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a vinda desse Messias, não compreendido pelo seu povo, tá certo? Por que não foi compreendido com tudo isso? Porque Deus tinha cegado. Eles viam, enxergavam, ouviam, mas não entendiam. Deus tinha agido dessa forma. Então, o Messias prometido veio, foi rejeitado pelo próprio povo. Ele cumpriu a missão de salvar o seu povo, resgatou do pecado, anulou a sentença da condenação sobre o povo na cruz do Calvário. Ele fez tudo. E sabemos nós que ele virá novamente, em glória. Esse Messias virá em glória, para implantar então definitivamente o seu reino. Esse reino que já está, mas ainda não. Então ele vem implantar definitivamente esse reino, não é? Reino que virá logo, numa data que nós não sabemos, num momento indeterminado, que não nos é dado conhecer, não é? Mas poucos esperam a vinda de Jesus. Muitos poucos esperam a vinda de Jesus. Muitos que se dizem cristãos, mas não querem a vinda de Jesus. E, no entanto, nós cristãos, a nossa grande ansiedade tem que ser pela volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Esse é o Messias que virá para implantar de fato o reino de Deus, e onde nós estaremos então com toda a plenitude aproveitando essa situação. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porém, ao executar a sua justiça, ele diz aqui o texto que da vara da sua boca ele ferirá a terra, ou seja, o mundo, a terra que ele está se referindo aqui é o mundo hostil a Deus. Ele julgará o povo de Deus, mas matará os iníquos, eliminará da face da terra os iníquos, porque fora desse reino ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Portanto, a justiça é tão inseparável de Deus como o seu cinto. É isso que ele está falando aqui no texto. A sua integridade é a sua própria armadura. A justiça e fidelidade seriam como partes integrantes das suas vestes. Por isso que ele diz: justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então todo esse quadro, não é, de atividade judicial do Messias, pela sua palavra, pela sua boca, que é uma vara que fere o malfeitor, não significa nada, não está significando aqui que no reino de Deus haverá opressores e oprimidos para serem defendidos, mas informa assim o final dessa situação, que vai acabar esse problema. O Novo Testamento mostra com muita clareza essa obra judicial do Messias, que será acompanhada e feita pelo Messias no dia do juízo, no dia da vinda da sua glória. Quando a última trombeta tocar e Jesus aparecer nos céus para todo o povo, virá o juízo definitivo sobre a terra. E aí não tem mais jeito. Não tem mais volta, não tem remanescente, não tem quem vai ter segunda oportunidade. Fim das coisas. É o tempo do fim. 2 Tessalonicenses, Paulo está dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Portanto, meus amados,
Paulo exorta para a vinda dessa justiça, mas alude aqui e ensina com clareza que o anticristo tem que se manifestar primeiro. Quando Jesus voltar, primeiro o anticristo. E o grande dia, porque apostasia nós temos todos os tempos, mas aqui seria a apostasia. Aqui está no singular, ele está separado, é ou não é? A apostasia. A apostasia, está nominada o dia, a apostasia. Então, então será de fato revelado o iníquo, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. Dessa forma, esse Messias esperado, prometido, que nós comemoramos com tanta vontade no Natal, esse é o Messias que nós temos que respeitar e ver e nos alegrar com a vinda desse Messias, porque iniciou-se o processo, todo o processo de salvação, de recuperação e de implantação do reino de Deus. É um processo isso. Então, concluindo, esse texto de Isaías, meus amados, sabemos que é a terceira parte da trilogia do Emmanuel, mas oferece assim uma oportunidade para que o povo pudesse compreender melhor quem é o Messias, como adorá-lo, como Cristo, como pessoa e como Rei e como a boa obra que ele realizou. Nós temos que considerar o mistério do Deus homem. O foco está na humilhação e na encarnação. Deus Emmanuel, Deus conosco, significa que Deus, na pessoa de filho, se humilhou e muito. Em segundo lugar, nós temos que considerar o poder desse Deus homem. Deus o capacitou plenamente para cumprir todos os seus deveres na mediação pelo Espírito Santo. Em terceiro, consideremos a obra desse Deus homem. Ele salva os seus eleitos, destrói os pecadores e julga infalivelmente. Ninguém escapa da justiça de Deus. Nós podemos atravessar, meus amados, toda a sorte de situações, de dificuldades, mas temos que saber que nós estamos comemorando o quê? O nascimento do Messias, que já está entre nós, tá certo? Seu reino já está implantado, mas ainda não, falta só a volta. Mas nós estamos nesse processo, nós somos cidadãos do reino, nós já estamos nesse processo do reino, o reino está próximo. É isso que Jesus fala. Ele está tão próximo que eu posso quase tocar nesse reino. Então a nossa fé, na certeza dessa vitória, por quê? Porque o nosso Rei prometido é Jesus, o Cristo Salvador. Por isso nós devemos comemorar o Natal. Natal tem que ser comemorado, não como o mundo comemora comercialmente, mas lembrando que é nessa data que nós reconhecemos o poder, a glória e a providência de Deus. Aguardamos com ansiedade a instalação desse reino. Mas enquanto nós estamos aqui, como que nós devemos viver? Nós também temos o Espírito Santo de Deus. O crente tem o Espírito Santo de Deus. Ele se converteu e recebeu o Espírito Santo de Deus. Como é que deve ser? Vamos buscar e devemos buscar esses mesmos atributos que o Messias tem. Claro que numa condição menor, falível, mas devemos buscar esses mesmos dons, essas mesmas qualidades do Messias, que nós devemos, esse é o nosso modelo, esse é o modelo que devemos seguir, mesmo em menor grau. Sabedoria, entendimento, dom de conselho, fortaleza, conhecimento e temor a Deus. E principalmente, não julgar segundo o que pensa ou o que se viu. Porque nós julgamos muito por ouvir dizer. Me falaram e eu já julguei e condenei. Eu ouvi uma forma, não vi o outro lado, não escutei, não sei e já saio difamando e falando mal. E hoje na rede social é muito sério isso. Não há segredo do que você fala. Não há segredo do que você escreve. Fez, está feito. O mal está ocasionado. Porque julgou errado, viu errado.
Isso não pode ser papel de crente. Isso não é papel de crente. Papel de crente, ouviu? Quieto. Vamos ver primeiro. Vamos esclarecer as coisas. Depois, julgue. E muito mais de ouvir dizer. Ouvir dizer. Quem ouviu dizer? Isso é fofoca. Isso não se julga em cima disso, por falsidade. Porque a maior parte das coisas é mentira, é difamação, é inverdade. E nós temos que cuidar disso, meus irmãos. Vamos cuidar muito disso. Porque se você age dessa forma, está faltando o temor a Deus. E se falta temor a Deus, repense a tua salvação. Está faltando Espírito Santo. Repense a tua salvação. Está faltando o Espírito Santo na tua vida. Não adianta ser igrejeiro, fazer tudo o que tem que fazer e agir dessa forma. Está errado, erradíssimo, erradíssimo. Por isso nós temos que ter entendimento, paciência, conhecimento, sabedoria de colocar as coisas nas balanças certas, pesar com cuidado e não destruir a alma das pessoas. Existem duas maneiras de matar as pessoas: fisicamente e matar a alma da pessoa pela difamação, pela acusação errada, pela acusação mal feita, pelo julgamento mal feito. Isso mata a alma. Então, amados, que Deus tenha misericórdia infinita das nossas vidas, porque nós somos falíveis e devemos viver de modo digno do seu Evangelho. Vamos lembrar disso nesse mês, que tenhamos todos um Natal alegre, de celebração, por esse Cristo prometido que veio, que já está e que virá. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.